ele perde o escudo do mandato parlamentar e ele é um contumaz desrespeitador de ordens judiciais, sofreu inúmeras multas do ministro Alexandre de Moraes, não sei nem se ele vai ter dinheiro para pagar tudo isso, e ele está agora padecendo do mesmo mal dos bolsonaristas que cedem aos apelos do Bolsonaro. Estão sendo abandonados. Bolsonaro não consegue proteger nem a si mesmo das suas complicações judiciais, que dirá os bolsonaristas. Então, há mais de 1.000 devotos do Bolsonaro presos, estão em cana, o Bolsonaro não pode fazer nada por eles, e agora também o Daniel Silveira se tornou um réu indefeso. O presidente não está aí mais para defendê-lo e ele também já não dispõe das prerrogativas de parlamentar. Isso levanta uma discussão que nós já tivemos aqui nesta semana, Fabiola, a respeito da responsabilização dos parlamentares que lá estão agora, ainda protegidos pelo mandato parlamentar. Há parlamentares, inclusive, envolvidos nesse atentado do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes se autoconteve e negou um pedido para suspender a posse de 11 deputados. Sabemos todos que há muito mais envolvidos. São contados aí nas 4 dezenas os parlamentares que se envolveram nesse episódio. Então, é bom que o Congresso veja o exemplo do Daniel Silveira e tome providências em relação a esses que ainda estão lá, esses delinquentes que se dizem no direito do exercício da liberdade de expressão, mas que, não tendo nada para dizer, acabam delinquindo. Do senador Marcos Duval, que ontem ficou muito bravo com ataques de bolsonaristas por ele ter ido cumprimentar Rodrigo Pacheco pela reeleição na presidência do Senado. E aí ele, à noite, disse que vai renunciar ao cargo, se não é que já não renunciou, que ia renunciar, e mais grave do que isso, ele contou bastidores de uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele anunciou na madrugada dessa quinta-feira sua renúncia ao mandato, disse que o ex-presidente Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe para seguir no Palácio do Planalto. E aí ele falou assim, ficava puto da vida quando me chamavam de bolsonarista, vocês me esperem que eu vou soltar uma bomba. Qual é a gravidade, professor Mairovitch, desse depoimento, dessa fala desse senador, que inclusive para trazer mais força a isso, resolve sair da política e renunciar ao cargo de senador? Ele teria mais 4 anos de mandato. Fabiola, por partes. Primeira, a questão da renúncia. Fora do lugar adequado e sem instrumento adequado, não existe renúncia de boca, tá? Renúncia do que eu vou fazer. Então, e como diz um ditado italiano, entre o dizer e o acontecer, existe no meio um oceano, um mar. Por enquanto, ele disse, Jânio Quadros, e a história conta isso, renunciou, deixou a cartinha de renúncia na mão do seu então ministro da Justiça, Pedroso Horta. Quer dizer, formalizou. Existe uma forma. Renúncia de boca, só se ele tivesse no parlamento e dissesse do parlamento e o presidente reduzisse a termo essa declaração, quer dizer, para ter validade. Mas não foi o quadro. Então, com relação à renúncia, nós temos até agora uma renúncia de boca para fora, e que não vale nada, por enquanto. Ele precisa formalizar. Segundo, ele fala que foi coagido pelo Bolsonaro, o que, diante de todo o quadro, de todo um mosaico muito claro do golpismo de Bolsonaro, é possível, mas isso tudo precisa ser apurado. Essa fala dele é um indicativo que obriga, atenção, leva a quê? A necessidade de uma apuração. E, nessa apuração, outros elementos, evidentemente, vão chegar a reforçar tudo isso, a reforçar a validade. Por enquanto, é a palavra de um, e o Bolsonaro certamente vai negar a palavra de um contra o outro. Por isso é que há necessidade de prova para ver
se essa palavra tem crédito. Até é importante para a gente entender um pouco, senador, porque o senhor, muito crítico ao governo Bolsonaro, inúmeras vezes esteve aqui conosco, fazendo altas críticas, principalmente durante a pandemia, também sobre casos de corrupção, alertando sobre isso, que é bem também a sua área de trabalho, né? Por que esse apoio a Marinho nessa situação, né, em que ele representava o bolsonarismo? Eu discordo respeitosamente da leitura que foi feita pela maioria da grande imprensa e parte das redes sociais, talvez, de que esse era um terceiro turno da eleição presidencial. O bolsonarismo, os representantes do pensamento do Jair Bolsonaro aqui no Senado, não reúnem 10 ou 12 parlamentares. É uma ilusão imaginar que ele tem representatividade aqui. Ele não tinha quando era presidente da República, imagine agora. O que tem aqui no Senado, e existiu e foi materializado em 32 votos, é uma insatisfação com a forma de condução da casa. Nós temos, só para dar um exemplo, 1.700 proposituras engavetadas pelo Rodrigo Pacheco, sem despacho. Não é que eles não são aprovados ou estão em tramitação. Estão paralisados. Inclusive mais de 100 vindos da Câmara dos Deputados. Nós tivemos aqui o orçamento secreto, nós tivemos aqui a resistência à instalação da CPI da Covid, ela só existiu porque eu fui ao STF, juntamente com o Jorge Cajuru. Então, a eleição, a disputa, materializa isso. E os discursos de Rodrigo Pacheco e de Rogério Marinho, para quem se der o trabalho de prestar atenção, são praticamente iguais. Praticamente iguais. Porque são dois parlamentares com experiência e preparo. Não existe espaço aqui para o bolsonarismo. Eu acho que, estava ouvindo o comentário de vocês, oposição de PowerPoint, ou turma da porrada, ou coisa que o valha, é uma representação democrática de uma parcela estupidificada da sociedade, mas não tem nenhum tipo de relevância na casa. O senhor de fato está convencido de que, na comparação, o Rogério Marinho seria menos pior do que o Rodrigo Pacheco? É sempre difícil fazer previsões de futuro, né? Eu não tenho esse dom. A crítica é livre, ela deve ser respeitada por quem está na vida pública. Eu respeito as críticas. Explico e fundamento o meu pensamento. As pautas, as ditas pautas radicais, não contam com votos nessa casa. Elas não contam com votos sequer para aprovação em comissão. É um direito, veja, não o direito de cometer crime, incitar crimes ou defender crimes, mas defender pautas. Vou dar um exemplo, talvez, da Damares, alguma coisa um pouco mais radical diante de aborto. O direito da pessoa defender isso. Tem voto para passar aqui? Não tem. Mas vai ser tramitado. Pauta de armas. Alguém defender o livre armamentismo. É um direito do cidadão fazer a defesa. Não tem voto para tramitar aqui. Então, a minha análise e manifestação está sendo sempre no sentido de eu estou dentro da casa, conheço os pares, conheço os candidatos, avalio dessa forma e me posiciono. E a gente vê de volta, tanto de parte da grande mídia e muito da rede social, uma análise feita com base em fatos externos, como se o Rodrigo tivesse se portado como um mega defensor da democracia brasileira. Ele sempre foi a reboque do Supremo Tribunal Federal. Qual?